Fala pessoal, tudo bem com vocês? Memphis Depay é apresentado e tem uma aula sobre o que é o Corinthians, né? Que jogo Corinthians, que classificação do jeito e estilo Corinthians na última bola. Que jogo do André Ramalho, do Rodrigo Garro, do Fagner, do Romero, do Gustavo Henrique. Cara, tem muita coisa pra gente falar. Erros de arbitragem, meu Deus do céu, o Timão tá na semifinal. Chega mais que depois da vinheta a gente vai falar tudo sobre o que aconteceu nessa noite mágica em Itaquera. Que absurdo esse jogo, um dos jogos mais incríveis que eu tive a oportunidade de acompanhar, independentemente do que aconteça com o Corinthians na sequência da Copa do Brasil, e já é semifinalista. 4 jogos pro título. É o que está acontecendo. É o Timão que vai avançando nas Copas porque a camisa é muito pesada e também é bom que se diga, desde a chegada do técnico Ramon Dias e do Emiliano Dias, o seu filho, a comissão técnica mudou completamente a forma do Corinthians jogar, com os reforços que também foram chegando aos poucos. O Corinthians foi se reforçando, foi trazendo jogadores, foi mudando completamente a sua fotografia e nos últimos tempos um Corinthians muito mais organizado, muito mais competitivo, com muito mais qualidade, com diagnósticos que foram sendo identificados na sequência, né, como por exemplo a falta de gols e por isso a janela espetacular que dispensa comentários, especialmente com a chegada do holandês Memphis Depay, ou Memphis, né, como ele gosta de ser chamado, como está na camisa dele, número 94, ele foi apresentado devidamente ao torcedor, mas quem foi apresentado, na verdade, foi o Memphis, né? Ele se, digamos assim, foi apresentado do que é o Corinthians, né? Ele foi lá para ser apresentado ao torcedor, mas na verdade quem se apresentou foi o clube para ele, porque ele teve uma aula do que é um jogo do Corinthians, o que é esse clube, primeiro num dia em que ele chega de madrugada, recepcionado com vários torcedores no aeroporto de Guarulhos, na madrugada, depois ele vai lá, chega nas dependências do clube, né? Chega de helicóptero no Parque São Jorge, recepcionado pelo Augusto Melo, numa beca, num estilo, conversa com a torcida organizada, importante, vai no memorial, conhece os ídolos, a história do clube e depois chega no estádio. No estádio, uma festa espetacular para apresentar o jogador como ele merece, é um grande astro europeu, que vem ganhando um alto salário por tudo que ele já fez no futebol, camisa 10 da seleção da Holanda, na última Eurocopa, 30 anos apenas, uma carreira de um currículo espetacular, né? PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid. Que isso? Olha o nível, olha a carreira. E um cara que, obviamente, chega para corresponder e resolver os problemas do Corinthians ofensivamente. E uma grande figura, uma personalidade, um rapper, um cara estiloso, né? Uma jaqueta espetacular. É uma grande figura no futebol brasileiro que a gente tem que valorizar. Ele foi apresentado com pompa e circunstância e foi para as tribunas para assistir o confronto. Lá estavam, por exemplo, o Héctor Hernández, o espanhol, que está machucado, que é outro jogador que a gente pouco fala, que jogou pouquíssimos minutos e já mostrou qualidade. O próprio André Carrijo, peruano, que eu acho que não foi tão badalado, mas vai jogar muita bola também. Todos eles estavam lá acompanhando o Corinthians nesse jogo decisivo em que o Corinthians precisava ganhar. De alguma forma precisava ganhar. Podia ser de 1-0, 2-1, um gol de diferença, porque isso desmanchava a vantagem do Juventude e levava a decisão para os pênaltis. E aí eu preciso fazer um parênteses naquele golzinho, né, do Gustavo Henrique, lá em Caxias do Sul. Providencial, é um gol que fez toda a diferença, porque um 2-0, não que fosse impossível, seria mais difícil, mas aquele gol do Gustavo Henrique nos minutos finais deu uma brochada na dancinha do Jair Ventura, né, que com 2-0 estava comemorando muito, um Juventude encaminhando uma classificação, depois de ter tirado o Internacional e o Fluminense dessa mesma Copa do Brasil. O ano do Juventude é muito bom, tá? Por isso que é importante valorizar a classificação do Corinthians, porque pegou um bom adversário. É o Juventude, de um orçamento menor, o clube que estava na Série B. Cara, o Juventude esse ano complicou a vida de muita gente. E quase complicou a do Corinthians. Eu chego lá. E aí, tanto o Memphis, quanto os seus outros companheiros ali, quanto a torcida inteira, quanto o estádio inteiro, assistiram o Corinthians sendo protagonista, buscando o resultado, uma escalação com alguns problemas, né, de desfalques, né, o Félix Torres jogando na data FIFA, o próprio José Martínez também, o Kaká suspenso, então ele manteve uma linha de 4, digamos assim, né, com 2 zagueiros, o André Ramalho e o Gustavo Henrique, e os dois jogaram um absurdo, os dois foram gigantescos. Cara, que partidaça, especialmente do André Ramalho. O André Ramalho, cara,
Que jogador o Corinthians descobriu. Aos 32 anos, o cara ex-PSV, provavelmente o Memphis, conversa com esse cara aí. Porque esse cara entendeu rapidamente o que é o Corinthians, vocês vão conversar até em holandês. Esse cara entendeu o que é o Corinthians muito rápido. Que achado do Corinthians, esse André Ramalho. Ele armou o jogo em determinado momento, como ele normalmente faz. Numa linha de 3 ele cresce muito, mas aí que está o pulo do gato. Eu preciso valorizar também Ramon Dias. Porque ele, diante das dificuldades, ele mexeu bem, ele estruturou bem o time, o Corinthians melhorou demais com a presença dele e com os reforços, mas dentro dessa linha de 2 zagueiros, o Ranieri foi um terceiro. O Ranieri, que vinha sendo criticado, porque não estava jogando bem realmente, na ausência de volantes ali, o que ele faz? Ele faz Ranieri e Charles, com o Rodrigo Garro na armação. Ranieri e Charles. O Ranieri baixando para ser um terceiro zagueiro, dando uma sustentação maior. E ali, acho que ele até fez um bom jogo nesse sentido. E o Charles teve que ter muito mais presença de marcação. É que o Juventude não atacou tanto. Até, obviamente, né, criou seus problemas para o time, até fez 2 gols, né, um foi anulado, outro não, já vou falar sobre isso, mas o Charles foi o cara responsável por isso. E até no primeiro tempo, em algum momento, pelo Corinthians se soltar, alguns buracos se abriram, o que é natural. Não tinha um cara na parceria ali para o Charles, e aí por isso, né, que o Martínez acabou fazendo muita falta, porque ele é o cara, o cachorrinho ali, o pitbull, o mordedor na frente da área. Enfim, dessa maneira, o Ramon entendeu o time e dali para frente, depois do Rodrigo Garro, com o Romero, o Thales Magno e o Yuri Alberto. Foi a escalação inicial. E aí o Corinthians chega ao seu gol muito cedo até. O Fagner e o Bidu nas laterais. Chega cedo com o Romero numa bela jogada tramada, a bola chega no Thales Magno, ele dá um passe maravilhoso e o Romero, cara, o Romero, que jogador, que se envolve, que se entrega, é dono desse estádio. O Memphis, conversa com ele também. Conversa com ele também, porque esse cara manda ali, tá? Ele é o dono do pedaço. Ele pode estar mal, ele pode não ter feito uma temporada brilhante, chega na hora, ele resolve. Ele salvou o Corinthians de um rebaixamento no ano passado. Salvou, foi o Romero que salvou. Gols fundamentais, participações incríveis na reta final. De novo, é ele que está aparecendo. De novo, o Corinthians fazendo uma janela, contratando gente, quem está aparecendo é o Romero. Que provavelmente não vai ser titular dentro das contratações que estão sendo feitas, mas é um cara muito importante, né? Como ele é Corinthians, é impressionante. Faz um gol, o Corinthians continua criando chances, continua chegando, mas aí o Juventude sai para o jogo. E quando ele sai para o jogo, encontra os espaços e encontra também um Hugo Souza um pouco instável. Eu estava preocupado até do jogo indo para a decisão por pênaltis, porque o Hugo poderia se consagrar, porque, na verdade, ele tem sido decisivo nesse sentido, mas não era a noite do Hugo. E olha que eu acho que a arbitragem errou e feio nos 2 lances, mas ele estava um pouquinho instável, pelo menos um degrauzinho abaixo do que a gente costuma esperar do Hugo Souza. Faz parte, ele não vai jogar todos os jogos brilhantemente. E, bom, tem estrela, né? Porque o Juventude chega e o Lucas Barbosa, na minha opinião, uma solada no momento em que o Hugo chega com a mão na bola, só que o Wagner do Nascimento Magalhães, que é um péssimo árbitro, horroroso árbitro, um dos piores do quadro, falei aqui do Zanovelli semana passada, o Paulo César Zanovelli. Cara, eles concorrem bem, assim, porque é que o Wagner do Nascimento Magalhães está fazendo o M há mais tempo, mas ele é terrível, terrível. E ele valida o gol em campo. Aí o VAR chama, ele fica 7 minutos analisando um lance claro, assim, mas um lance, meu Deus do céu. Eles chegam ao mesmo tempo na bola, mas não numa condição de igual disputa, porque o Hugo segura a bola com a mão e o Lucas Barbosa chega solando por cima da bola. Não tem discussão, é falta. E aí, só depois de muito tempo, ele anula o gol. Só que aí, na sequência, tem outro gol do Juventude. E é falta de novo no Hugo. Porque tem uma falta no Fagner, no começo da jogada, em que depois ele é chamado ao VAR e eles ficam analisando se a bola está em jogo ou não. Na minha opinião, tá? A falta ainda continua mesmo depois da bola em jogo. Tá? E depois tem a falta no goleiro. O goleiro vai para fazer a defesa, ele se atrapalha, é verdade, mas ele é deslocado. Gente, é falta. Era simples, tinha que anular. E aí ele valida o gol. Tem duas infrações, 2 lances de infrações e ele valida o gol. Cara, impressionante. É o Wagner do Nascimento Magalhães, da final da Copa do Brasil de 2018 contra o Cruzeiro, naquele golaço do Pedrinho, que ele anula. No pênalti marcado
contra o América Mineiro, em que o Lucas Piton está correndo de costas e a bola bate no seu braço, e o Corinthians é eliminado. Eu não consigo entender como esse cara apita jogos desse tamanho. Não consigo. E tem um histórico contra o Corinthians, ou seja, não era para ele estar apitando. Enfim, 1-1, vai para o intervalo. Vem o segundo tempo e o Corinthians teve resiliência para buscar o resultado e buscar a vitória, só que foi difícil. O Juventude, ele adotou uma estratégia, e o Juventude é muito bom nisso, tá? Ele é muito bom em saber sofrer, de verdade, não é todo time que sabe fazer isso, que se defende bem, que suporta bem a pressão. O goleiro Gabriel foi muito bem, mas o Juventude, no todo, usou uma estratégia muito interessante, e o Corinthians continuou rodando a bola, tentando entrar, e estava difícil. Estava difícil porque, assim, era um muro. Eles tentavam sair no contra-ataque, levaram perigo até em alguns momentos, porque o Corinthians avançou demais as suas linhas. Os zagueiros estavam armando o time. O André Ramalho estava lá na intermediária, estava como volante, na verdade. E o Juventude se defendendo. Até que. E aí teve chute do Charles, que o Gabriel defendeu. Teve chute do Coronado, que entrou no segundo tempo. Cara, teve de tudo. O Yuri Alberto perdeu um gol feito no primeiro tempo, tá? Isso a gente tem que falar. Mas ele foi importante depois, no segundo tempo, quando o Corinthians atacava mais, segurando a bola, puxando a marcação, fazendo pivô. Ele conseguiu ser um pouco mais importante coletivamente falando. O problema do Yuri tem sido a finalização mesmo, né? Impressionante. Vai perder espaço. E acho até que deve ser negociado na sequência. A gente vai falar mais sobre isso depois. E aí o Rodrigo Garro, porque o Rodrigo Garro é isso, né, cara? Ele chuta. E que jogo do Garro, né? Cara, o Garro é impressionante. Porque ele vinha buscar a bola no pé do zagueiro, no pé do goleiro, para armar o time. E o Charles pegava a bola e dava para ele. O Charles pegava essa bola e dava pro Garro. E o Garro vinha buscar o jogo pelo lado esquerdo, e o Garro tentava um passe em profundidade, tentava lançamento por cima, tentava buscar o jogo, até que o espaço se abriu e ele chutou. E que chute. Cara, um chute, olha, para quem tá dizendo que o Gabriel falhou, um chute venenoso. A bola faz assim, uma curva, ele salva meio que no susto, e o Zé Marcos escorrega e empurra a bola para o fundo da rede. O Yuri estava chegando ali também. Gol do Corinthians a 35, 36 minutos. Até ali o Timão estava sendo eliminado. Estava 1-1. Vitória do Juventude 2-1 no jogo de ida, acabou. 2-1, o Corinthians volta para o jogo nos minutos finais. E aí todo mundo pensou, né? Cara, dá para fazer mais um. Porque a pressão ali era evidente. Só que antes disso acontecer, é importante falar das substituições do Ramon. Porque a gente está falando dos jogadores, mas, cara, o Ramon ele tem tido ótimas leituras de jogo. Por exemplo, as entradas do Coronado e do Breno Bidon mudaram o jogo. Quando ele bota o Coronado no lugar do Ranieri, abrindo mão desse terceiro zagueiro, digamos assim, botando o André Ramalho mais para armar o jogo, deixando só o Gustavo Henrique, e aí o André voltava numa cobertura quando tinha contra-ataque. Que vitalidade do André Ramalho com 32 anos. Cara, que jogo do André Ramalho. Um jogo absurdo do André Ramalho. Mas ele tira o Ranieri, tira essa figura, e o Charles também, que é mais um marcador, e bota o Breno Bidon. Pra quê? O Juventude está todo postado lá no sistema defensivo, você precisa fazer gols, o Garro tá na armação, mas ele precisa de parceria. E o Charles estava entregando a bola pro Garro e dizendo, resolve. O Breno Bidon é um cara que retém a bola, é um cara que tem controle de bola, e ele sabe sair de uma marcação, pressão ali, quando o Juventude tentava roubar a bola pro contra-ataque, ele sabe também construir. O Breno Bidon entrou muito bem, e o Coronado mais ainda, nesse sentido de construção, porque aí o Garro ficou mais pela esquerda, o Coronado mais pela direita, o Breno Bidon um pouquinho mais para trás, e o Coronado deu finalização, tentou passes infiltrados, teve uma finalização errada, que ele chuta na lua, mas ele entrou muito bem, e ele que cobra o escanteio na cabeça do André Ramalho. Só que antes disso, acontece um lance bizonho. O Ronaldo, que tinha entrado na equipe do Juventude, ele dá um carrinho criminoso no André Ramalho, poxa, imagina, o time tá atacando, precisando vencer, e o cara fica caído lá, é porque alguma coisa aconteceu. Aí você olha no replay, uma porrada, uma trava da chuteira, sorte que não pegou em cheio, hein? Pegou meio de raspão. Mas o André ficou sentindo, ele ficou machucado, ele tinha que ter saído de jogo, só que não tinha mais como fazer mais substituições. E aí o que acontece? Ele tem que ficar em campo. O André Ramalho estava machucado. E por que o VAR não sugeriu uma revisão? Não sei, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, foi melhor. Porque não dá para confiar no Wagner do Nascimento Magalhães. Se o cara sugere a revisão, era capaz do Wagner ir no monitor, não considerar como lance para vermelho, perder, sei lá, 5, 10 minutos na cabine do VAR e encerrar o jogo, e não compensar isso com o acréscimo. O time estava no ataque.
O time precisava fazer o terceiro gol. E como a cobrança de lateral ele autoriza ali, é cobrado rápido, eu na hora pensei assim, cara, nesse momento, vai mudar o quê? Vai expulsar um jogador do Juventude, vai perder mais tempo, vai esfriar o que o Corinthians está fazendo, deixa assim. Foi melhor, foi melhor. Foi um erro da arbitragem, absolutamente. O cara tinha que ter sido expulso, mas deu certo. Porque aí o André Ramalho fica em campo, na sequência tem o escanteio, o Coronado cobra na cabeça do André Ramalho. Cara, ele conseguiu ter força para saltar e fazer um gol espetacular. Já tem gente comparando com o gol do Paulinho contra o Vasco em 2012, da estreia do Ronaldo Fenômeno, no primeiro gol, na verdade, dele no derby lá em Presidente Prudente. É um gol espetacular. Ele sobe lá em cima e cabeceia no cantinho aos 51 minutos, gente. Ele tinha dado 7 de acréscimo, ia até 52. Aos 51 minutos, o André Ramalho faz o gol da classificação. E Corinthians. Que jogo espetacular. Vocês imaginem, já tem imagens aí do Memphis comemorando. Cara, o Memphis entendeu, ele falou, caraca, isso aqui é o Corinthians? E ele tem a cara do Corinthians, né? Vamos combinar. Que loucura, que loucura. Que jogo absurdo do André Ramalho, do Rodrigo Garro, o Fagner, que atuação do Fagner, Romero, Gustavo Henrique. Cara, é difícil falar alguém que foi mal, né? O Charles foi bem, o Matheus Bidu foi bem, o Yuri perdeu um jogo ou outro, mas acho que ele também foi importante. O Thales Magno, enquanto esteve em campo, para muitos ele saiu cedo, mas ele teve aquele problema no ombro, ele também chegou e logo foi titular, teve uma sequência de jogos, eu acho que também por isso ele acabou saindo, entrou o Giovani. O Giovani, que até teve dificuldades lá pelo lado direito, não conseguiu ter tanta facilidade assim para poder vencer a marcação, mas, cara, todo mundo foi bem, inclusive o Ramon e o seu filho Emiliano. Teve até a dancinha do Emiliano, né? Provocando o Jair. É do jogo, faz parte. O Jair é meu parceiro, eu gosto dele. Mas ele provocou quando estava 2-0 lá, muito cedo, né? O Corinthians faz um gol ainda em Caxias e mete 3-1 em Itaquera. E agora vem os reforços. O Memphis não. Ao que tudo indica, não vai jogar a Copa do Brasil, mas o Carrijo sim. Mas o Memphis vai jogar na Sul-Americana contra o Fortaleza, no Brasileirão. E tem muito para acontecer ainda com o Corinthians, que precisa sair da zona do rebaixamento do Brasileiro. Mas, cara, tem um final de temporada aí que daqui a pouco pode trazer coisa muito boa. Que jogo, meus amigos. Que noite perfeita, que noite mágica. E que time o Corinthians está montando. Te amo, Corinthians, meu grande amor. Nas arquibancadas sinto o calor. Com a camisa alvinegra eu vou te apoiar. Nada vai nos separar, eternamente vou te amar.